Olá, alunos do sexto ano, tudo bem? Vamos começar nossa aula de ciências de hoje, continuando com o conteúdo que falamos sobre a crosta terrestre. E hoje vamos dar continuidade com a nossa aula do tema 2 do nosso livro de ciências, que fala sobre os tipos de rocha. Nós sabemos que as rochas podem ser ígneas, sedimentares ou metamórficas. Então, em outras palavras, de acordo com a sua origem, as rochas são classificadas em ígneas, sedimentares e metamórficas. Vamos falar um pouco sobre cada uma delas, para melhor entendimento. As rochas ígneas. As rochas ígneas também são chamadas magmáticas, tem esse outro nome. Elas são formadas pelo resfriamento do magma. O magma é aquela lava vulcânica que é expelida pelo vulcão. E quando chega aqui no exterior, ela se resfria. Lá dentro, no interior da Terra, o magma está na forma líquida, quase líquida, meio pastosa. A rocha derretida. E quando chega aqui na superfície, o resfriamento acontece, transforma-se em rochas. Existem dois tipos de rochas ígneas ou magmáticas, que diferem pelo local onde o magma se resfriou. As rochas ígneas vulcânicas formam-se na superfície da Terra, quando o magma extravasa, como lavas de vulcão, e se resfria rapidamente. É como se formam a pedra pómez e o basalto. Então, as rochas ígneas vulcânicas é o resfriamento aqui no exterior, na parte no solo, na superfície terrestre, quando o magma é expelido pelo vulcão. As rochas ígneas plutônicas são formadas quando o magma se resfria lentamente abaixo da superfície terrestre. É o caso do granito. É quando elas ficam submersas, enterradas. Aí tem que fazer as escavações. O pessoal chama de mina, de jazida, fazer a mineração da rocha. As rochas ígneas são amplamente utilizadas na construção civil, em pisos, revestimentos de parede, tampas de pias de banheiro e de cozinha, em calçamentos de ruas, nos componentes de concreto. Esse tipo de rocha também pode ser esculpida e transformada em objetos artísticos ou de decoração. A pedra pómez, por exemplo, pode ser porosa com superfície áspera e abrasiva. É utilizada para a esfoliação da pele e para o polimento de objetos, como por exemplo. Elas são rochas duras. As rochas sedimentares são formadas pelo acúmulo e pela compactação do sedimento, que são, em geral, fragmentos de outras rochas. Esses fragmentos são formados pelo processo do intemperismo. O intemperismo corresponde à ação de fatores climáticos, como mudanças de temperatura, chuva, ventos, que altera a cor, a textura, a composição ou a formação da qual é composta a ele. Por exemplo, as rochas. Os fragmentos podem ser transportados pela ação dos ventos, das águas, da chuva e etc. As rochas sedimentares são rochas mais mole, elas podem ser trabalhadas e são esses tipos de rocha que nós podemos encontrar os fósseis, amplamente pesquisados para conhecer as culturas dos antepassados. Os fósseis nas rochas sedimentares, eles têm uma importância muito grande. Vamos analisar também as rochas metamórficas. Desde o início da ação, da origem da formação da Terra, as rochas sofrem modificações. As rochas metamórficas são formadas pela transformação de qualquer tipo de rocha em estado sólido, como é as ígneas, as sedimentares e a própria metamórfica. Essa transformação acontece quando, em partes profundas da crosta terrestre, as rochas são submetidas a altas pressões de temperatura, produzindo então novos
novas texturas e novos minerais, alterando a composição original da rocha. Aí já se juntam novos agregados de rocha para formar um terceiro tipo de rocha. O granito, que é uma rocha ígnea dura, por exemplo, quando está sob altas pressões e temperaturas, em camadas profundas da crosta terrestre, pode se transformar em gneiss, uma rocha metamórfica. Além do gneiss, a ardósia e o mármore também são exemplos de rochas metamórficas. Elas são amplamente empregadas na construção civil como revestimentos de pisos, paredes e bancadas de pias, bem como na confecção de tampos de mesa e esculturas. Outro exemplo de rochas metamórficas é a pedra sabão, muito usada na fabricação de utensílios de cozinha, de decoração e também por artistas em escultura, na confecção de esculturas. Então esses três tipos de rochas são os principais que nós temos que aprender no sexto ano, conhecer a sua utilidade e alguns exemplos de rocha. Na próxima aula vamos continuar falando mais um pouco sobre as rochas. Eu fico por aqui, na outra aula continuaremos.